Queridos irmãos e amigos, que a paz e a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, está assistindo ao canal da Igreja Presbiteriana de Acopiara, no Ceará. Eu me chamo Pastor Kennedy e nesse canal nós temos publicações diárias de vídeos com devocionais, pregações e estudos bíblicos. Se você está assistindo pela primeira vez e ainda não se inscreveu, nós pedimos que você se inscreva e ative as notificações para que você possa receber conteúdo bíblico diário e assim ser abençoado pela palavra de Deus. Se você já é um inscrito, nos ajude divulgando esse canal. Sempre que Deus edificar a sua vida, sempre que você se sentir abraçado, acolhido pelas Sagradas Escrituras e fortalecido nas mesmas, nesse canal, nós pedimos que você divulgue as mensagens, espalhe, ponha nos seus status e assim você estará abençoando ricamente a obra do Senhor através desse canal. Nosso canal não tem nenhum objetivo financeiro, não tem qualquer intenção financeira. Nossa única intenção é fazer a palavra de Deus conhecida e acessível ao maior número possível de pessoas. Então, sem mais delongas, hoje eu quero convidá-los a meditarmos na carta de Tiago, capítulo 5, versículos de 12 a 20. O tema que iremos tratar no dia de hoje é a perseverança na oração. Tiago 5, de 12 a 20, nos diz: Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a graça e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Vamos orar. Pai amado, como sempre, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito para a compreensão adequada dessa porção bíblica e para que a mesma alcance os nossos queridos ouvintes nesse dia. Pedimos ao Senhor que continue abençoando a existência desse canal e fortalecendo nossa fé pela palavra do Senhor. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Queridos, nós chegamos hoje à última porção da Epístola de Tiago e, como mencionamos na última vez que estivemos expondo, esse capítulo é o capítulo em que o autor sagrado conclama a igreja perseguida a ter paciência e confiança em Deus em meio às tribulações pelas quais ela está passando. A igreja deve agir dessa forma, pois em breve o Senhor retornará e fará a devida justiça à sua igreja perseguida. É em tempos, queridos, de grande tribulação que as orações
devem ser mais intensificadas. E por isso o apelo final de Tiago é para que os cristãos perseguidos perseverem em oração. Eu preciso dizer com toda tranquilidade que todo cristão, todo filho de Deus, legítimo, autêntico, regenerado pelo Senhor, ele tem de alguma maneira prazer na oração. Ele se deleita em estar em conversa com Deus e o seu coração se sente aquecido em falar com o Senhor, seja desabafando suas lutas, seja clamando por orientação, seja agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. Mas você já deve ter notado isso muito bem na sua própria vida. Quando a prova se faz mais intensa, as orações se fazem mais fartas, mais presentes, mais ricas. Muitas vezes é por meio da luta que nós entramos em uma intimidade maior com o Senhor. Em suas palavras finais nesta carta, Tiago também alerta que os crentes perseguidos não jurem ou façam votos, mas que tenham palavras firmes. A questão é que as promessas que nós fazemos podem muito bem ser quebradas, mas o cristão deve ter uma palavra sempre firme e verdadeira, conforme nós aprendemos no versículo 12 que lemos hoje. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Amados irmãos, hoje nós veremos a grande importância da oração para a vida da igreja. A grande questão a ser respondida é por quê? Por que os cristãos perseguidos devem orar? Tiago vai apresentar pelo menos 4 razões para que a igreja tenha paciência em sua tribulação e persevere em oração. A primeira dessas razões é que a oração ela traz alívio ao sofrimento. Se você observar o verso 13, você irá perceber isso. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Por diversas vezes, nós vimos ao longo de toda a carta, Tiago consolando a igreja perseguida. Estes nossos irmãos padeciam muitas tribulações por causa de sua fé e pobreza, conforme temos observado desde que começamos a exposição desta carta, também aqui em nosso canal, e nós sabemos o quanto aqueles irmãos sofriam. A mensagem é extremamente clara. Se há alegria no coração, cante louvores a Deus. Mas, se há tristezas pelas provações, leve o seu clamor ao Senhor. Isso nos ensina que, seja na tristeza ou na alegria, o nosso foco é no Senhor. Na alegria, louvamos o seu nome. Nos sofrimentos, nos voltamos para Ele em total dependência, suplicando forças, direção, coragem para seguirmos à frente e esperança em meio às diversidades. Então, a oração ela traz alívio às nossas lutas. A segunda questão, rapidamente, é que a oração ela também traz saúde ao corpo. Nos versos 14 a 15, nós percebemos algo muito interessante. É que algumas lutas físicas podem ter sua razão em questões espirituais. O que eu quero dizer com isso não é que toda enfermidade tem relação com algum pecado, alguma área falha da nossa vida com Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero afirmar é que existem pecados em nossa vida que trazem consequências físicas e que essas consequências físicas tendem a mudar, tendem a desaparecer quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus e clamamos pela sua misericórdia. Se vocês perceberem, Tiago vai dizer exatamente isso. Está alguém entre vós doente?
Veja a orientação de Tiago. Chame os presbíteros, os anciãos da igreja, os líderes, os pastores, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Ou seja, apliquem medicamento a ele, apliquem óleo. Ungir significa simplesmente derramar. Derramem óleo sobre o enfermo, derramem óleo sobre a enfermidade, e aqui nós poderíamos aplicar dizendo, apliquem medicação, levem tratamento a esse doente, mas orem pela vida dele. Unjam com óleo e orem pela vida dele. E aqui aprendemos algo fascinante sobre o ministério pastoral dos presbíteros da igreja. Irmãos que estão doentes devem ser visitados pelos seus líderes espirituais, que via de regra são os pastores, presbíteros, que devem ir ao seu lar, visitar, orar por ele, suprir ali o que for possível as nossas mãos fazer, mas devem orar também pela espiritualidade daquele membro. Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então quem vai levantar aquele enfermo é o Senhor, e o Senhor o levantará mediante o perdão dos seus pecados. E há implícita aqui a questão de que aquele enfermo abriu seu coração e disse: olha, eu tenho sido negligente nesta ou naquela área. E então os líderes vão orar pela vida dele. E aí, queridos, nessa visitação, devem esses oficiais orarem pelo enfermo, podendo derramar sobre sua enfermidade óleos medicinais para que seja tratado de sua doença. Devem ungir o enfermo, orando ao Senhor pela sua cura, em nome do Senhor, e a promessa desse texto é que o enfermo será curado. E atualmente, em nossa nação, os presbíteros têm sido, em sua maioria, homens profundamente atarefados com suas profissões, ao ponto de não terem tanto tempo para a visitação. Mas sou um defensor, e os irmãos de Acopiara sabem disso, vão lembrar disso, de que nós precisamos nos empenhar pelo rebanho do Senhor. Eu sou um defensor de que, eleitos para estas funções, nós precisamos enredar esforços, periodicamente, dentro do limite das nossas forças e condições, e criarmos momentos para visitar o rebanho e assisti-lo em suas diversas lutas. A terceira questão é que a oração traz cura para a alma. Algumas doenças terão uma causa espiritual e não física. Alguns cristãos estão doentes por causa de pecados dos quais nunca se arrependeram, nunca confessaram a Deus. Na verdade, toda enfermidade do mundo é, de alguma maneira, um efeito da queda do homem. Adão pecou e toda a humanidade pecou. E a maldição que recaiu sobre ele se estendeu a todos nós. Agora, queridos, como crentes, nós podemos adoecer fisicamente de forma muito grave quando estamos mantendo ou domesticando pecados em nossas vidas. Por isso, a visitação dos pastores do rebanho é muito importante para tratar as feridas na alma do povo de Deus. Assim sendo, queridos, a oração também promove a cura para a alma. Quando os pecados de quem está doente são confessados e abandonados, nós percebemos transformação. A minha vida, a sua vida, a vida de qualquer cristão é profundamente transformada quando ele então confessa seus pecados, abandona e se torna um seguidor firme do Senhor. Nos versos
15 a 16 e de 19 a 20, nós lemos: E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Quando nos arrependemos e nos voltamos para Cristo, nossos pecados estão cobertos, ou são cobertos pelo seu sangue, e certamente não prosseguiremos num caminho de morte, e sim numa jornada de vida. Em quarto lugar, a oração acompanha os homens de Deus. A quarta e última das razões para que a igreja tenha paciência em sua tribulação e persevere em oração encontra-se nos versos 17 e 18. O texto diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Tiago está dizendo aqui que a oração é um instrumento de transformações usado por Deus para realizar as suas obras. Tiago faz com que seus leitores se recordem que Elias também viveu em tempos de grande tribulação e perseguição. Era odiado por Acabe e sua esposa Jezabel. Sentia-se completamente sozinho e padeceu muitas necessidades, mas sempre confiou no Senhor e orou a Ele. Sua oração trouxe a seca como sinal do juízo de Deus, mas também trouxe chuva para mostrar ao povo que o Senhor é aquele que provê o que nós necessitamos. O mais interessante é que Tiago não coloca Elias como um super crente. Isso nos chama muito a atenção. Mas como um crente semelhante a nós, com fraquezas, mas que orou confiantemente e obteve vitórias. Às vezes nós achamos que somos tão falhos e pecadores que nossa oração não é ouvida. Mas nós, queridos, somos pecadores que estão debaixo da graça de Deus. E fomos ensinados pelo Senhor Jesus a orarmos ao nosso Pai e a clamarmos dele a solução para a nossa luta, nosso problema, nosso pecado. Eu sei que o que você precisa entender é que a oração está para você como o ar para qualquer ser vivo. A oração é uma prática que pode ser assemelhada ao respirar da nossa alma. Nós aspiramos as Escrituras. Nós respiramos as Escrituras e nós respiramos oração. Esse é o processo aonde recebemos pela palavra e entregamos pela oração. Eu quero dizer que talvez você, olhando para a sua vida, perceba muitas faltas de muitas formas, mas talvez a principal que esteja faltando no exato momento seja uma intimidade com Deus pela oração. Desenvolva uma vida de oração. Coloque-se aos pés do Senhor em oração. E você então verá e entenderá quão grande é o Senhor e a sua obra
na sua vida. Queridos, com essa breve palavra, nós concluímos hoje a carta de Tiago. Eu espero que o Senhor nos tenha alimentado ao longo desses meses aqui no canal. No canal aqui da nossa igreja você encontra todos os sermões na carta de Tiago. É só você pesquisar e você encontra aqui. A partir da próxima terça, nós estaremos com outra série expositiva aqui no canal. E nós, hoje, pela graça de Deus, quero deixar isso registrado aqui. Eu estou gravando essa mensagem hoje, dia 24 de novembro de 2020. Hoje, nossa igreja retoma sua reunião de oração pública no culto à noite. Então, você não pode estar lá conosco, mas você pode receber. Mesmo com o retorno do culto presencial na terça, nós faremos todo o empenho para que você seja alimentado aqui no canal da igreja, também às terças à noite. Que o Senhor te guarde, te proteja, seja com você em todos os aspectos. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado por termos caminhado nessa epístola maravilhosa todas essas semanas, e pedimos ao Senhor que nos dirija nas próximas mensagens que aqui ministraremos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Fiquem com o Senhor vos abençoe e até os próximos vídeos, se Ele assim nos permitir.